Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, por aqui nós estamos bem, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Passando aqui para compartilhar mais um pouco com vocês daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração por esses dias. Tudo aquilo que eu venho aqui e gravo, eu já disse para vocês, é coisas que o Senhor vem falando comigo no decorrer dos dias. Esse assunto é um assunto que o Senhor já vem falando comigo durante alguns anos. Desde que eu decidi realmente só ficar em casa, estar presente na vida dos meus filhos, estar presente na vida do meu marido, ser uma dona de casa em tempo integral. Então é um assunto que o Senhor tem falado comigo o tempo todo, porque eu acredito que, como eu estou em casa, estou cuidando e obedecendo ao que o Senhor pediu para mim, à medida que o tempo vai passando, Ele vai me dando coragem, ousadia e Ele vai me dando autoridade para falar justamente desse assunto, de uma coisa que eu tenho vivido, porque para ter autoridade sobre algo a gente vai ter que viver, a gente vai ter que passar, a gente vai ter que ter experiência sobre aquele assunto. Então, como eu tenho procurado obedecer às coisas que o Senhor me pede, procurado obedecer isso que o Senhor me pediu de estar em casa, então hoje eu estou aqui. Já falei em alguns outros vídeos meio por cima sobre isso e hoje eu gostaria de compartilhar mais um pouquinho com vocês aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração por esses dias. Eu gosto sempre de contar para vocês como que começa as coisas que o Senhor começa a falar comigo, para você entender, porque talvez você pense assim, nossa, por que Deus só fala com os outros, comigo não? E talvez o Senhor está falando com você e você não entendeu. E o Senhor começou a falar comigo agora essa semana. Eu li primeiramente o versículo que eu vou ler, que é um Salmo, Salmo 78, e o verso 9, que diz assim, ó: Os filhos de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Eu li esse salmo sábado e eu estava procurando uma outra coisa para ler, uma referência dentro do Salmo 78, mas eu falei assim, não, eu vou ler todo o Salmo 78 para me entender o que está se passando aqui nesse capítulo. E quando eu fui ler, todo o capítulo vai contar, né? É um resumo da história de Israel, o que Israel passou, tantos feitos que o Senhor fez, quando o Senhor livrou eles de muitas coisas, o Senhor livrou eles do Egito, o Senhor deu a lei para os filhos de Israel, o Senhor revelou os estatutos para eles desobedeceram, eles quebraram a aliança muitas vezes, e mesmo assim o Senhor tinha misericórdia, o Senhor, quando eles se voltavam, né, o Senhor tinha misericórdia deles. Então esse capítulo é um resumo da história de Israel. E aí eu comecei a ler desde do primeiro verso, e quando chegou no verso 9, que é esse que eu li, os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Ele me tocou demais o meu coração. E a Wesley estava dormindo ainda quando eu estava lendo, eu estava no meu momento de devocional, então quando ele acordou e foi tomar café, eu ainda estava na mesa, e aí eu falei para ele, nossa, esse versículo falou tanto comigo. E ali então o Senhor começou a falar. Só que eu não sabia para que direção isso ia tomar. Eu pensei que eu ia falar sobre outra coisa, mas aí o Senhor veio e ministrou justamente sobre esse tempo, sobre uma mãe que abriu mão de tantas outras coisas para estar dentro de casa cuidando de filhos. E alguém vai pensar assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E justamente o Senhor começou a ministrar no meu coração que tem. Os Salmos 27, o versículo 4 e o 5 vai dizer assim, ó: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. A palavra diz que os filhos são como flecha nas mãos do valente. Os nossos filhos, eles são flechas nas nossas mãos. E esse livro aqui que eu tô, ó, eu já citei esse livro, como flechas, eu já falei em um vídeo meu, eu já falei sobre esse livro. O Luciano Subirá vai dizer que existe um tempo de formação para uma flecha, tem que formar uma flecha, tem um tempo de espera dentro da aljava e existe um destino, a qual um filho, uma flecha vai atingir o seu propósito, ela vai ser jogada para o alvo. E o Luciano vai fazer uma comparação, né? Que os nossos filhos são, então, como flecha. E muitas vezes nós estamos negligenciando essa formação. Nós estamos deixando os nossos filhos para serem educados pelas escolas, pelos celulares, e quando, na realidade, era nós que tínhamos que estar preparando os nossos filhos, formando eles
para um dia lançar os filhos para o destino. E aí, hoje pensando, falando sobre os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, nós não estamos passando os ensinamentos para os nossos filhos. E os nossos filhos estão crescendo e muitas vezes eles estão com flechas, vamos assim dizer. Eles têm algum preparo físico, eles estão preparados fisicamente. Nós muitas vezes preocupamos muito com o preparo físico deles, com o externo deles, mas o interno a gente não tá preparando eles. E esses homens mostram que eles eram preparados externamente, tinham flechas em mãos, mas no dia da batalha recuaram, porque não tinha preparo interno. O lado espiritual deles não estavam preparados. Porque no versículo seguinte vai dizer assim, ó, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Os filhos de Efraim aqui representa Israel. O Senhor deu leis para eles, o Senhor deu decretos para eles, deu mandamentos para eles, mas eles se recusaram em andar nos caminhos do Senhor, deram as costas, não guardaram a aliança que o Senhor fez com eles. E quantas vezes que o Senhor tem dado a palavra para nós, o Senhor tem pedido coisas para nós e nós não obedecemos. E claramente eu vejo nesse tempo o Senhor convocando as mulheres para voltar para suas casas. E alguém vai dizer assim, Elisandra, você está falando isso porque você vive isso. Porque você abriu mão de trabalhar para estar dentro de casa. Então aí você quer que todo mundo vá viver a vida que você está vivendo porque você decidiu isso. Gente, não é só eu. O Senhor tem me mostrado para mim. O Senhor tem me aproximado de pessoas que estão vivendo justamente isso, de abrir mão de muitas coisas. Meninas novas, meninas jovens, que tinham uma carreira, que tinha tudo para estar fazendo muitas coisas. E o Senhor levou elas para estar dentro de casa. E elas decidiram estar dentro das suas casas, cuidando dos seus filhos, ensinando a palavra. Não só preparando os filhos fisicamente, mas preparando os filhos espiritualmente para uma grande batalha. Porque nós estamos a todo tempo, meus queridos, batalhando. A nossa vida aqui na Terra é uma batalha. O inimigo está ao nosso derredor o tempo todo, tentando nos tragar. A palavra diz isso. E se nós não estivermos preparados com armas espirituais, o que será dos nossos filhos no futuro? Eu olho para mim e eu penso assim, Deus, eu conheço o Senhor, eu tenho conhecido o Senhor cada dia mais, eu não vou me desviar da sua presença. Eu não vou sair dos seus caminhos. Eu já vivi tantas coisas com o Senhor, eu já descobri o real amor do mundo, a razão de viver eu descobri. Mas se eu não passar isso para os meus filhos, e se eu não contar para eles, olha, mamãe viveu experiências assim, olha, Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, o Senhor é o meu pastor, nada nos faltará. E se eu não, sabe, versículos assim, que vem à minha mente aqui agora, mas são tantos ensinamentos que tem na palavra do Senhor, e que à medida que a gente vai estando dentro de casa, a gente, no dia a dia, acontece uma determinada situação, e aí a gente se recorda de algum versículo e a gente conversa com eles. As minhas meninas, elas ainda têm 1 ano e 9 meses. As conversas são mais pequenas. Eu cito um versículo, falo uma frase, uma coisa muito rápida, mas o Benjamin tem 8 anos, e ele entende. Então eu posso ter uma conversa mais aprofundada com ele. E isso, gente, é o Senhor que faz. Hoje nós temos a ajuda do Espírito Santo para nos ensinar como pais, para que a gente ensine os nossos filhos. Não é fácil de pensar, né? Às vezes a gente tem as nossas dificuldades, né, de interpretar textos da Bíblia, mas hoje nós temos a ajuda do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos auxilia em tudo. Esse Salmo 78, no começo, no seu primeiro verso, começa dizendo assim, ó: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Esse salmista, ele está chamando as pessoas, os leitores, a prestar atenção, a escutar, não só apenas escutar com o ouvido, mas deixar que isso penetre dentro do seu ser, porque muitas vezes nós somos apenas ouvintes da palavra. Não basta nós só ouvirmos a palavra, nós temos que praticar, nós temos que colocar a palavra em prática. E aqui vai continuar dizendo que ele ia falar em parábolas,
mas que ele também ia falar em enigmas, que ele ia abrir a boca e ia falar, ele ia proferir parábolas e enigmas do passado, e ele contaria os feitos que o Senhor tinha feito. Aí ele vai dizer assim, ó, não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados, escuta essa parte, e ordenou aos nossos antepassados que ensinasse aos seus filhos de modo que a geração seguinte a conhecesse. A geração seguinte precisa conhecer. Hoje eu estou aqui dentro da minha casa, ensinando os meus filhos a palavra. O Wesley, quando ele chega do serviço, quando a gente está em família, quando estamos reunidos, nós estamos sempre tentando ensinar os nossos filhos a palavra. Um dia, os meus filhos, eles crescerão. E será a função deles ensinar os filhos deles a palavra. É de geração em geração. Ó, e também os filhos que ainda não nasceriam. É justamente isso que eu estou dizendo. Eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Você que talvez ainda está gerando um bebê no ventre. Você que ainda não está com o seu bebê nos braços. Mas você já tem que começar a profetizar sobre a vida desse bebê no seu ventre. Você já tem que começar a clamar e dizer, Senhor, me ajuda a ensinar essa criança a viver no temor da sua palavra. Já começa a pedir para o Senhor te dar sabedoria. Porque muitas vezes nós temos conhecimento. Hoje em dia, uma mulher engravida, ela já começa a pesquisar vídeos. Olha no Instagram, olha no YouTube, olha aqui, olha ali, compra livros. Mas, gente, sabedoria realmente é na palavra do Senhor que nós vamos encontrar para criar os nossos filhos. E é um tempo que o Senhor está chamando as mulheres para voltarem para suas casas. Ontem eu vi um vídeo, é por isso que eu disse que o Senhor, às vezes, ele vai ligando uma coisa ali, uma coisa lá. E aí ontem foram tantas coisas que eu ouvi esses dias sobre criar filhos no caminho, em várias ministrações que eu ouvia essa frase, esse versículo. E aí ontem, quando eu vi um vídeo em que uma moça gravou dizendo, o título era De Volta para Casa, onde ela disse, pelo que eu entendi, é uma moça assim que ela começou a trabalhar muito jovem, tinha uma carreira promissora, e o Senhor começou a falar com ela que ela precisava voltar para casa, e o Senhor foi falando, o Senhor foi atraindo ela para esse lugar, e ela estava contando o testemunho das provisões, de como tem sido ela abrir mão de muitas coisas que não são necessárias, né? Porque eu também vivi isso, quando eu decidi que eu não trabalharia mais fora, que eu cuidaria das crianças, isso foi uma coisa que eu e meu marido já conversávamos, mas eu acreditava que seria para um futuro, sabe? Não pensava que os meus filhos seriam pequenos, e na realidade é nesse tempo que nós precisamos estar presentes com eles. Então a gente conversou e a gente chegou a um consenso de que eu teria que ficar feliz com aquilo que ele pudesse me proporcionar. E eu posso dizer para vocês que até nisso o meu casamento se tornou diferente. Depois, quando eu não tenho mais salário, que é o meu marido que provê tudo para dentro de casa, eu consigo olhar ele com outro olhar. É assim uma coisa maravilhosa, sabe? É realmente viver a vontade do Senhor para nós. Uma mulher que cuida dos filhos, que cuida da casa, um marido que sai para prover tudo e traz para dentro de casa. E aí, hoje eu dou valor a tudo. Quando eu estou me alimentando, que eu olho para a comida, eu falo, enquanto eu estou aqui dentro de casa preparando o alimento, cuidando das crianças, o meu marido está lá, trabalhando no sol quente para trazer o alimento para dentro de casa. Então, assim, não tem como, sabe? Parece que uma família vive desunida dessa forma. Quando o Senhor torna o centro de uma casa, Ele vai colocar todas as coisas em ordem. E se nesse tempo o Senhor tem pedido para você, o Senhor tem te atraído para esse lugar, e você tem deixado, você tem recusado, você tem dito assim, não, eu quero trabalhar, eu quero dar boas coisas para os meus filhos. Gente, nossos filhos não vão se lembrar das roupas caras que muitas vezes nós queremos comprar para eles. Eles não vão se lembrar. Eles vão se lembrar de detalhes como quando eu escuto Benjamin dizendo, nossa mamãe, hoje você ficou muito tempo com a gente. Você brincou muito com a gente hoje, você brincou com a gente, você cantou com a gente. Isso eles vão carregar. Coisas caras, eles não vão se lembrar disso, gente. Eles não vão. Eu gostaria que o Senhor
falasse ao teu coração, continuasse falando, sabe? Eu tenho visto que eu tenho tido um pouco de medo de vir aqui falar sobre isso claramente, porque eu moro em uma cidade onde praticamente todas as mulheres trabalham. Gente, e se você trabalha, porque realmente o teu dinheiro é uma parte muito importante, que se você não trabalhar, seu filho passa fome, que se você não trabalhar, vocês vão passar realmente necessidade dentro de casa. Não é para você que eu estou falando. E se há o desejo no seu coração, o Senhor vai conduzir todas as coisas. Mas sabe, gente, eu moro em uma cidade próspera e aqui eu consigo ver, e talvez eu vou ser criticada por isso. Mas existem muitas pessoas que não precisam disso, gente. E coloca as crianças muito cedo nas escolinhas. Gente, as escolinhas são boas, a escolinha daqui da minha cidade é ótima. Eu fui lá ver, eu conheço quem trabalha, é ótima. Mas, gente, há um tempo determinado para colocar uma criança na escola. Para que colocar as nossas crianças muito cedo na escola? Alguém diz para aprender. Gente, dentro de casa eles conseguem aprender com a mãe. Há um tempo eles vão sair. As meninas estão com quase 2 anos, daqui 2 anos, gente, elas vão sair, elas vão para a escola. Eu não vou ter essa opção de deixá-las em casa, porque eu não vou conseguir ensinar o que a escola ensina dentro da minha casa, então elas já vão para a escola. Mas enquanto eles estão aqui dentro de casa, a minha missão nesse tempo é ensinar as meninas tudo que eu consegui ensinar da palavra, porque o dia que elas saírem daqui e ir para a escola, lá, talvez elas vão ser bombardeadas por informações que vão contrárias à palavra, e eu preciso prepará-las. É esse tempo de pequenos que eu preciso prepará-las para que elas vão para a escola no tempo determinado. Que o Senhor fale ao seu coração. Talvez você tenha dito, não, todo mundo está fazendo, porque eu já me peguei fazendo isso. Já teve um dia que eu vim embora angustiada de um determinado lugar, porque eu disse, Senhor, é só eu. Aqui na minha cidade parece que é só eu. Eu conheço algumas outras mães aqui. Mas eu disse, parece que é só eu que estou fazendo isso. É só eu que estou abrindo mão de um monte de coisa. E aí, Senhor, eu estou fazendo errado? Eu sabia, eu já disse várias vezes que eu tenho convicção do que eu estou fazendo, mas tem dias que vem aquelas coisas, né? Eu sou humana e tem dias que vem. Tem dia que o inimigo, ele me confunde. Tem dia que o meu ego quer se sobressair. Tem dia que eu quero coisas, né? E aí o Senhor, ele vem e fala, você está no caminho certo. É para você continuar. Eu te chamei para isso, eu te escolhi para isso. Você foi preparada lá na infância para isso. Porque a minha mãe ficou com a gente quando a gente era criança. A minha mãe me preparou. Eu, desde muito nova, aprendi a fazer muitas coisas. Eu, desde muito nova, já aprendi a cozinhar, preparar coisas, preparar quitandas, preparar as coisas, cuidar de casa muito bem desde nova. Muito novinha, eu ajudei a minha tia a cuidar das crianças dela. Então eu fui preparada. Eu fui preparada lá na minha infância e agora eu recuaria quando a minha casa necessita de mim. Quando eu estou num tempo totalmente de batalha, eu recuaria, como diz a palavra que os filhos de Efraim recuaram no tempo de batalha. Porque, gente, eu estou dentro da minha casa, mas eu digo para o Senhor, eu estou em uma batalha. Muitas vezes eu digo, Senhor, tu és o meu capitão e eu sou uma comandante de batalhão aqui nessa terra. Os meus filhos são soldados e eu preciso treiná-los, então eu sou uma comandante, Senhor. Então me ajuda. Eu não posso recuar dessa batalha. E eu creio que você também não pode. Se você tem estado dentro de casa e você tem pensado assim, não, vou fazer, vou colocar, vai ser bom para ele. Gente, eles já vão em um tempo, como eu já disse. Vai chegar o tempo, sabe? Não queira adiar esse tempo, sabe? Não, não adie o tempo. Para finalizar, nós vamos orar. Mas antes, eu gostaria de dizer para você, não olhe para os seus filhos e pense assim, tá aqui meus filhos. Como se Deus não tivesse nada na vida deles, como se você alimentar eles, comprar a roupa que você deseja, levar eles para a escola e tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Os nossos filhos, Deus tem um propósito para cada um deles. Deus tem um propósito na vida do Benjamin. Deus tem um propósito na vida da Gabriela e na vida da Helena. E eu e o Wesley, como pais, precisamos discernir esse propósito.
E vocês precisam discernir o propósito que Deus tem na vida de cada um dos seus filhos. Então, eles não são um acaso aqui nessa terra, que vão crescer, vão ter uma profissão e tá, é a vida que segue. Não, gente. Nós estamos aqui na terra, mas nós fazemos parte de um reino. E esse reino que nós fazemos parte, o Senhor está recrutando pessoas para esse reino. Pessoas disponíveis, pessoas que se doam, pessoas que gastam as suas vidas para servi-lo. Pessoas que vão estar em muitos ambientes. Porque as pessoas não vão ser somente, vamos dizer assim, é só um cristão e agora a vida parou. Ele não vai ser mais um advogado, ele não vai ser mais um médico, não vai ser mais tantas outras profissões. Ele é só um cristão agora e ele vai ficar dentro de casa sem fazer nada. Não é sobre isso, gente. Eu entendo que as mulheres, elas têm que estar em casa, mas quem dirá, talvez os meus filhos vão crescer em um dia e talvez eu vou sair, eu não sei o que o Senhor reserva para o meu futuro. Mas eu falo sobre esse tempo deles pequenos, eu preciso estar aqui dentro de casa. Então, assim, olhe para os seus filhos e pensem que um dia eles vão crescer e talvez vão ocupar os melhores cargos. E lá dentro, lá nesses lugares, vai ter um servo do Senhor, uma serva do Senhor, que não se vende, que não negocia princípios bíblicos, que ama ao Senhor de todo o coração. Ou talvez o seu filho vai ser um missionário, ou a sua filha vai ser uma esposa de pastor, seu filho vai ser um pastor, vai ser um obreiro da casa do Senhor. Talvez a sua filha vai ser como eu, uma dona de casa, mas que é feliz e que encontrou um propósito de vida. O meu desejo é que a gente viva realmente, que você viva realmente o que Deus tem para você, sabe? Que você descubra isso. Porque muitas vezes eu tentei descobrir qual era a minha função, o que eu tinha que fazer, e eu ficava confusa. Eu via as minhas amigas se realizando em tantas outras coisas, e eu dizia, e eu? Eu tô aqui paralisada, eu não faço nada, parece que nada deu certo para mim. E até que eu descobri o verdadeiro amor, eu me encontrei com o Pai, eu me tornei filha realmente dele. E a partir daí, o Senhor foi me direcionando, porque o Espírito Santo vai fazendo isso dia após dia, e as coisas vão se tornando claras, claras, claras como a neve. Claras, gente, é cristalino o que o Senhor vai fazendo. E a paz que domina o coração de quem está vivendo a vontade do Senhor é indescritível. Hoje eu entendo o que é um missionário que sai da sua casa e vai cumprir o ID de Jesus. Porque ele está vivendo em obediência. E no lugar de obediência existe paz. O Senhor dá uma paz que o mundo ele não consegue compreender mesmo. Se você não tem Jesus no teu coração, você não vai compreender nada do que eu estou falando aqui. Você vai achar que eu estou maluca. Mas quando você descobre o maior amor do mundo, as coisas se tornam muito claras e fáceis de compreender. As coisas não são complicadas de compreender. Quando o Espírito Santo entra dentro do nosso coração e faz de nós a sua morada. Então eu gostaria nesse momento de orar e clamar para que o Senhor fale ao teu coração e faça você entender que a nossa casa é a nossa prioridade. Que eu não devo ir atrás de muitas coisas que são passageiras. A prioridade é os nossos filhos, eles são flechas na mão do valente. Eles vão um dia cumprir o propósito do Senhor. E nós precisamos treiná-los para esse tempo. Nós precisamos formar Cristo neles nesse tempo. E um dia eles vão estar preparados para toda boa obra que o Senhor tem na vida deles. Amado Pai, muito obrigado. Senhor, eu te louvo, Pai, por essa oportunidade. É só a sua graça mesmo na minha vida, Jesus. Obrigado pelo meu irmão que continuou vendo até o final desse vídeo, Jesus. Eu sei que o Senhor está ministrando ao coração dele e dela. Senhor, que se for da sua vontade, que esse vídeo seja compartilhado para mulheres, Jesus, que estão em dúvida do que fazer, para mulheres que estão grávidas, Jesus, e já estão dizendo o que vai ser, como vai ser, o que o meu esposo vai fazer se eu parar de trabalhar, e elas estão confusas e elas estão perdidas. Senhor, eu oro para que esse vídeo alcance o coração de alguém, Senhor, e que o Senhor ministre, Pai, nem que seja uma frase que eu disse, Pai, que entre, que penetre o coração e que o Senhor fale melhor.
Pai, é um tempo de convocação. As mulheres voltarão para suas casas. E isso, Senhor, será muito rápido que o Senhor vai fazer. É o Senhor, Jesus, que vai colocar o desejo. É o Senhor que vai fazer elas se sentirem atraídas a estarem dentro das suas casas. Senhor, o mundo tem sobrecarregado elas. Elas estão cansadas das pressões do trabalho. E o Senhor tem uma vida leve para nos dar, Jesus, dentro das nossas casas, no lugar de descanso no Senhor. Pai, porque estar dentro de casa é confiar que vai ter provisão todos os dias. Estar dentro de casa, Senhor, é crer quando a gente não vê saída. É crer, Senhor. Ai, Espírito Santo de Deus, muito obrigado. Ministra o coração dos meus irmãos agora. Aquele, Senhor, que está perdido, que não sabe o que fazer. Em o nome de Jesus, nós declaramos bênção sobre a vida das famílias. As famílias serão restauradas, as famílias serão unidas, os casamentos serão restaurados. Senhor, vai cessar o divórcio nesse tempo, Jesus, nós cremos. Senhor, os casais serão unidos, Jesus, e os filhos verão pais unidos. E eles dirão: um dia eu vou crescer e eu quero ter a minha família, porque os meus pais são unidos, a minha casa é unida, a minha família é o melhor lugar para eu estar nesse mundo. Senhor, eu peço e clamo ao Senhor em o nome de Jesus e te agradeço. Em o nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você que ficou até o final do vídeo. Deus abençoe você e sua casa. Até o próximo vídeo.